Olá, hoje a gente vai conversar sobre algo imenso, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É um daqueles temas que convidam a gente à humildade, né? Porque mexe com os limites do nosso próprio entendimento. Exato. É algo que nos coloca no nosso lugar, digamos assim. Pois é, e a gente está se baseando aqui no devocional de hoje do Ministério de Jesus Diário, sabe? Que parte daquela passagem incrível de Romanos 11, o versículo 33. É assim, aquele momento do Paulo, né? Isso, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. É de tirar o fôlego. Totalmente. Uma declaração de espanto mesmo. Então, a nossa ideia aqui é, bom, explorar um pouco o que essa imensidão divina significa para nós. Como isso pode, talvez, mudar nossa perspectiva sobre a vida, sobre a fé. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O contexto é o Paulo maravilhado, né? Depois de pensar muito sobre os planos de Deus para judeus, para gentios, e aí a reação dele é essa, de pura admiração, uma reverência profunda. Exatamente. E essa admiração dele foca na profundidade da riqueza. É interessante, né? Ele distingue duas coisas: É verdade. sabedoria e conhecimento. Isso. A riqueza do conhecimento a gente pode pensar como o que Deus sabe. E, bom, ele sabe tudo, de forma completa, infinita, sem faltar nada. Uhum. Já a riqueza da sabedoria seria mais o como. Como Deus usa esse conhecimento todo de um jeito perfeito, sabe? Na prática, nos seus planos, nas suas ações. Ah, entendi. Então não é só ter a informação, mas a aplicação perfeita dela. Perfeito. E a palavra profundidade aí, ela sugere algo que, tipo assim, não dá para medir. É como um oceano sem fundo mesmo. Não é algo que a gente vai esgotar, que vai mapear. Impossível, né? Impossível para a nossa mente finita. Essa é a natureza do que o Paulo está contemplando ali. É vasto demais. E isso conecta direto com a outra parte, juízos insondáveis e caminhos inescrutáveis. Quer dizer, as decisões de Deus, os decretos dele, os juízos Uhum, e os métodos dele, os caminhos, estão além da nossa capacidade de investigar a fundo, de entender completamente. exato. Mesmo quando parece confuso para a gente ou até ilógico, né? Na Exato. nossa perspectiva limitada. Sim. Mas a passagem afirma que são justos, são perfeitos dentro do propósito maior dele. Deus traça rotas que nem sempre a gente entende, mas que cumprem o que ele quer. E o fascinante aqui, que eu acho, é que essa incompreensibilidade toda não é para gerar frustração na gente. Pelo contrário. É um convite à adoração, né? Exatamente. É um motivo para adorar. Se os caminhos e as decisões de Deus são tão imensos, tão perfeitos na lógica dele que a gente não alcança, a resposta mais sensata é confiar. Confiar. Confiar naquele que, como o próprio devocional lembra, conhece o fim desde o princípio. Ele vê o quadro todo. Isso toca num ponto bem interessante que o devocional levanta para nossa reflexão, né? Aquela tendência que a gente tem de querer entender tudo primeiro, de querer um mapa completo antes de dar o passo de confiar. É humano isso, né? Buscar controle e segurança. Totalmente, precisamos de garantias, parece. Mas a passagem meio que inverte isso. Ela sugere confiar justamente porque a gente não entende tudo. É reconhecer que a sabedoria dele é muito superior. Uhum. É uma entrega. E como a gente vive isso na prática? O devocional dá umas sugestões, né? Sim, bem práticas. Por exemplo, a ideia de dedicar um tempo só para adorar a Deus por essa grandeza dele. Reconhecer esses atributos insondáveis, sem nem pedir nada, só contemplar quem ele é. Que exercício poderoso de humildade, né? Muito. E outra sugestão que eu achei ótima, pegar aquelas áreas da vida que estão confusas pra gente, sabe? Que não fazem sentido agora. Sei bem. E conscientemente entregar isso para Deus em oração. Declarar, olha, eu não entendo, mas eu confio nos teus caminhos perfeitos, mesmo sem ver clareza naquele momento. É uma forma ativa de viver essa verdade que a gente está falando, de não deixar só na teoria. Exato.
E essa ideia não está isolada em Romanos, né? O devocional até aponta a outras passagens. Sim, menciona Isaías 55, né, que fala como os pensamentos e caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Isso. Ou Jó 28, que liga o temor do Senhor com a verdadeira sabedoria. E o Salmo 147 também, falando do entendimento infinito de Deus. É um tema recorrente. Todas apontam para a mesma direção, né? Para essa realidade de um Deus cuja sabedoria nos ultrapassa completamente. E, no fundo, acho que tem um descanso nisso, sabe? Um descanso? Como assim? É, em saber que mesmo no meio da confusão, do mistério, das coisas que a gente não entende, existe uma sabedoria maior no controle. Uma sabedoria que, como o devocional conclui de forma tão boa, não erra, não falha e nunca perde o controle. Uau! Isso traz paz, realmente. Saber que não depende da nossa capacidade de entender tudo. Exatamente. Talvez a maior liberdade seja justamente essa. Aceitar que não precisamos ter todas as respostas para poder confiar naquele que tem todas elas. Uma ótima reflexão para a gente guardar. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Já, passou rápido. Passa mesmo. Agradecemos à comunidade do Jesus Diário no WhatsApp. Convidamos a todos a conhecerem e apoiarem o Ministério em jesusdiario.com.br. Até amanhã, se Deus permitir.